Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje a nossa pauta é sobre a situação dos manguezais aqui de Florianópolis. Nossa convidada é a professora aposentada Clarice Panitz. Ela é do Departamento de Ecologia e Zoologia da UFSC. Bom, professor, agora neste terceiro e último bloco, vamos falar sobre a situação aí das entidades, ou seja, dos órgãos fiscalizadores. Quem são os órgãos, né, que deveriam fiscalizar, por exemplo, a questão de impedir aterros e as construções irregulares nos mangues, que há um interesse muito grande, inclusive, né? Bom, como sempre, né, o ICMBio está envolvido, a Fátima principalmente, a prefeitura, né? Então são os principais órgãos, né? O SPU também, né? Mas principalmente é o ICMBio, a Fátima e a Floran, de onde partem as licenças, né? De construção, né? As licenças ambientais, né? Então esses órgãos são os principais responsáveis, né? E é claro que existe, como eu falei, né? Algumas ONGs, algumas entidades privadas que também atuam, né? A universidade, ela é mais um centro de pesquisa, né? Ela não tem condições de fazer essa parte da fiscalização. Então, esse é um dos problemas, né? Por exemplo, em relação ao manguezal de Itacorubi. Mas ela tem como orientar... Justamente, né? Então, a universidade, em termos, por exemplo, do manguezal de Itacorubi, tem mais a função como centro de pesquisa, de investigação. Então, ela tem que delegar, né? E nesse sentido está havendo todo um trabalho, né, a partir da coordenação de gestão ambiental da universidade, junto à Floran, junto ao ICMBio, para ver como é que fica essa parte de fiscalização. O que deve, ao meu ver, tá? O que deve acontecer é como vai fazer isso? Um consórcio, tá? Para administrar esses problemas. Uma parceria, uma gestão compartilhada. Essas entidades... Uma gestão compartilhada, cada um faz a parte que pode, mas tendo a comunidade participando. Isso é gestão compartilhada. Os órgãos também, não é só os órgãos. Eu diria as entidades da sociedade civil. Justamente. Conselho comunitário, centro comunitário. Justamente, é uma gestão compartilhada que eu acho que é a única forma das coisas funcionarem. Não dá para deixar para um órgão, só para a universidade fazer tudo, mas também não dá para deixar só para o ICMBio fazer tudo. Então tem que ser uma gestão compartilhada. Eu acho que a única solução que a gente tem é essa. Muito bem. Uma curiosidade, e a gente não citou até agora, nós temos aqui o segundo maior manguezal do Brasil, é isso, né, professora? Confere? Não em termos de tamanho, ele é um dos manguezais mais estudados e mais poluídos. O manguezal do Itacorubi. É um dos mais estudados. Nós temos hoje mais de 300 trabalhos feitos pela universidade, não só a Federal, a UDESC e outras, só no Itacorubi. É um dos manguezais mais estudados do Brasil e que se encontra, lamentavelmente, também numa situação assim... bastante degradada, né? Por poluição, nós temos um antigo lixão que não foi tratado de forma... Fizeram, o lixão parou, mas não fizeram drenagem, não tratam o chorume, aquilo ali tudo vai para o manguezal. O cemitério de Itacorubi não tem nenhum sistema de drenagem, toda aquela podridão vai tudo para o manguezal. Os postos de gasolina que tem por aí não tem nenhum de tratamento, tudo acaba chegando no rio e no manguezal. Então, a Casan de noite, por exemplo, quando tem saturação do sistema, abre as comportas e larga tudo, por isso que quem mora ali não aguenta da madrugada o cheiro do esgoto, e a gente, né, quem caminha na beira-mar. Então, realmente o manguezal do Itacorubi está sufocado, e a gente vê isso por alguns parâmetros biológicos que a gente nota, né? Quem é biólogo, especialista, as plantas estão morrendo asfixiadas de tanta poluição, estão morrendo e estão apresentando algumas características. Nós estamos encontrando caranguejos com deformações, peixes com deformações,
Tá? Eu trabalhei com metais pesados nos caranguejos e nos mariscos do mangue, na ostra do mangue. Eles estão totalmente contaminados por metais são que vêm nessas justamente, vidas. justamente. Agora, professora, você tem 39 anos. Uau. É por isso que saiu. Não, 39 anos de trabalho em manguezal, não que eu tenha, eu já estou mais velhinho. Eu diria 39 anos de trabalho nos manguezais, né? Por isso que é Clara do Manguezal, né? Justamente, né? Agora, eu puxei um link exatamente, eu queria fechar o nosso programa, mas não poderia deixar passar, e eu puxei o link Manguezal do Itacorubi, porque no Itacorubi, na década de 1990, acho que foi isso, né? O problema lá hoje é onde se encontra o shopping Iguatemi, e você foi, eu diria, você foi protagonista, né, daquela situação toda. Eu queria que você fizesse um relato rapidamente, como é que foi, até que ponto chegou, que inclusive até mesmo, eu diria assim, teve como consequência o teu afastamento de toda essa vida que você adorava e adora, né? Justamente isso foi uma situação muito triste e ainda é. Eu não tinha ideia que ainda repercutia tantos anos, né? Isso aconteceu desde 2004, né? E eu pensei que depois de 3 anos, né? Mas ainda a má imagem que foi criada da minha pessoa, né? Ainda persiste no meio, né? No nosso meio, principalmente, né? Então, eu fiz uma assessoria, né? Na época, o Paulo César, para ver as medidas compensatórias justamente em relação ao impacto que o shopping iria causar no manguezal, né? Onde eu fiz a proposta para ele, como medida compensatória, dar a estrutura física do Parque do Manguezal, que foi criado pela Ângela Min em 2002, mas que nunca teve nada, nunca teve uma sede, só ficou criado no papel. Só o nome. Só o nome e que não tem nada, entendeu? Então, como medida compensatória, ele faria o parque, com a sede, com as trilhas, enfim, com tudo, né? E eu trabalhei para isso. Eu fiz o projeto do parque. Ou seja, seria uma ferramenta turística, de atração turística. Econômica, né? Econômica, educativa, social. Sim, toda, muito importante. Daí, porém, lamentavelmente, né, pessoas não acharam que essa seria a função do empresário, de fazer algo que era a função da universidade, que é a tutora do Manguezal, e da Floran, né? Então, o empresário foi liberado de cumprir, de executar essa medida compensatória, e eu saí da UFSC para trabalhar, para coordenar esse projeto do Manguezal, e como ele não precisava fazer o parque, que foi orçado em 2004 em 2 milhões de reais, ele disse: tchau, Clarice. Adeus. Adeus. Benção. E eu saí, me aposentei da universidade para fazer esse trabalho de coordenação do Parque do Manguezal do Itacorubi, e simplesmente acabou tudo. E eu ainda levei uma sindicância, fui processada pela universidade, e que levou 2 anos um processo de sindicância, no qual eu nunca disse isso publicamente, te agradeço a oportunidade, eu fui inocentada, 2 anos de sindicância, de toda aquela situação, eu não fiz nada de errado, eu não ganhei 2 milhões de reais, né, do parque, e só que a minha vida profissional ficou bastante abalada, e eu fui embora do Brasil, fui trabalhar no Peru. Você se aposentou logo em seguida? Eu me aposentei justamente ali, né, na época. E então, aí você ficou abalada e resolveu sair eles nem do Brasil. Não me aceitaram nem como professora voluntária, não orientei mais alunos, não dei mais aula, enfim. Eu passei 3 dias no SOS Cardio, né, porque foi um baque muito grande, 30 anos dedicado à universidade. E fazendo aquilo que gosta. Que eu gosto e sei fazer. Você viu o meu currículo, né? Eu te dei. Então você vê que eu tenho um currículo de peso, né? 39 anos dedicado não só em termos de pesquisa, mas com amor, né, ao manguezal. E eu continuo ativa, né? E quero colaborar. Voltei do Peru e estou à disposição, né? E quero voltar a trabalhar,
porque eu vejo que está meio parado as coisas, então eu quero ver se que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu quero ver se eu consigo continuar colaborando com Muito bem, professora. Manguezal. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria dar um adeus aqui. Tem o Peixinho também. A Clarita, né? Eles fazem parte de todo o enredo, né? De todo o enredo, quando você sim. vai para a escola, dá Justamente. palestra e tal, então, Justamente. muito útil. Muito bem, chegamos ao final, então, do nosso programa, hoje falando sobre a situação dos manguezais de Florianópolis. A nossa convidada, qualificada professora aposentada, Clarice Panitz, do Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, eu agradeço por ter aceito o nosso convite e até uma próxima oportunidade, né? Ciência Notícia volta na próxima edição e agradecemos também pela sua audiência. Até a próxima.